Presidente, falando um pouquinho sobre o macro do futebol, um dos assuntos mais comentados do momento é a Liga. O Corinthians é a favor da Liga, o Corinthians acredita na Liga. Qual que é a posição do Corinthians? O Corinthians é a favor da Liga, vem trabalhando nisso há algum tempo. Acho que do segundo dia do meu mandato eu já estava tratando disso. Eu acho que é um caminho que sem volta, o produto precisa melhorar, o futebol brasileiro precisa melhorar. E é uma pena que a gente esteja aí há tanto tempo trabalhando em cima disso e que as coisas têm sido tão demoradas para que a gente consiga aí seguir para o que o futebol brasileiro precisa. Nós recebemos aqui muitos dirigentes. Alguns criticaram as empresas que estruturam, outros criticaram Flamengo e Corinthians, outros disseram que não, que é natural. Como é que o Corinthians vê essa situação, já que alguns clubes que participam do processo de formação da Liga colocam em Corinthians e Flamengo a responsabilidade por não ter fechado o negócio até agora? Eu acho que, primeiro, a responsabilidade é injusta. O Corinthians e o Flamengo vêm se esforçando muito. Quando eu coloquei que no segundo dia do meu mandato eu já estava trabalhando nisso, estava com o Landim, pessoalmente tratando disso. O Corinthians e o Flamengo são os clubes que mais estão abrindo mão nesse período todo de negociação e estão dispostos a abrir mão para o bem do futebol, para que a gente aumente o bolo e que o produto melhore. Então eu não vejo os dois como responsáveis. Acho que a gente tem que entender que o ótimo é inimigo do bom, então a gente tem que dar um passo de cada vez. Muitos clubes querem que fique tudo perfeito, o mundo dos sonhos, vamos dizer assim, na primeira formação da Liga, e eu acho que isso vai evoluir com o tempo, vai se melhorando à medida que o tempo for passando, que a Liga for implantada. Então não acho certo. Eu acho que se você colocar Corinthians e Flamengo, os dois estariam ganhando menos, né, no início. O que a gente exige é que a gente não ganhe menos do que ganha hoje, assim como todos os outros. Isso foi colocado como uma garantia mínima dos dois e não. Todos, esse é o principal discussão desde o primeiro dia que se falou em Liga, é que ninguém ganhe menos, senão não tem sentido você partir de um modelo para um que vai diminuir o dinheiro da indústria, vamos dizer assim. Então, isso vale para todos. Todos nessas novas divisões estão aumentando suas receitas e Corinthians e Flamengo ficando estacionados. Então acho que isso já mostra bastante a boa vontade e os dois estarem discutindo isso há 2 anos e meio, esperando para que a gente tenha uma união e para que a gente melhore o produto do futebol brasileiro. Parece que a questão pega muito na cota de TV, né? O Corinthians e o Flamengo hoje têm uma condição um pouco melhor dos últimos contratos que foram feitos com a Globo e com o Pay-Per-View, e a partir da formação da Liga, num contrato a partir de 2025, a distância diminuiria de Flamengo e Corinthians para as outras equipes. É esse o ponto? É isso que pega? O que falta para chegar num ajuste aí, tanto para o Corinthians quanto para as outras equipes? Então, João, pelas projeções que são feitas, né, coloco dentro da Libra, que é onde o Corinthians está hoje, né? A gente tem simulações de números, vamos dizer que na maior distância, o Flamengo sendo campeão hoje, né, nos dias de hoje, para o último colocado do Campeonato Brasileiro, você tem ali umas 30 vezes o que ganharia o Flamengo e o último colocado. Nessas novas divisões, isso não passa de 3,5 vezes. É mais ou menos o futebol espanhol, né? Exatamente. E mesmo assim ainda existe discussão do outro bloco que isso tem que ser menor que 3,5. Por isso que eu coloquei aqui que o ótimo é inimigo do bom, né? Você tem que começar por algum lado. Eu acho que não vamos estar todos 100% satisfeitos. Ninguém vai estar fechando o negócio da Liga. Todo mundo vai ter que abrir mão de alguma coisa. O que a gente tem que entender é que vai ser um gosto amargo para todos, mas que isso vai melhorar lá na frente para todo mundo também. Então, tanto Corinthians como Flamengo abrindo mão de coisas, como todos os outros tendo que aceitar algumas coisas, né? Então acho que é assim, 100% satisfeito, se a gente quiser fazer a Liga e que todos estejam satisfeitos, vai ser impossível ela nascer. Esse acordo está próximo, presidente? Eu já achei que estava mais próximo, João. Eu acho que tem clubes que não têm muita necessidade, outros não querem fazer, pelas negociações, pelo que pedem, pelo que querem que mude para se juntar aos dois blocos. Alguns dão a impressão que não querem que evolua.
Mas eu acho que é necessário, né? Todos estão vendo isso, todos têm necessidade de caixa, todos querem melhorar o produto. Então acho que agora detalhe, tem muita vaidade, infelizmente, tem muita pressão de torcida ou de órgãos internos como o conselho, de alguns clubes. Mas eu espero que todos enxerguem isso, né? Já é uma melhora muito grande do que a gente tem hoje, porque se não se faz, se não se faz essas concessões, todo mundo tem que fazer, essa distância vai continuar igual, né? Daqui a pouco um vai fechar os seus direitos individualmente, o outro, e a gente vai voltar para esses 30 vezes do primeiro para o último, o que não melhora em nada e não é bom para o futebol brasileiro. O Corinthians podia optar por esse caminho de negociar de maneira independente os seus contratos? Corinthians não foi problema nesses 2 anos e meio que eu estou à frente, desde o início dessa conversa que eu citei. O Corinthians sempre brigou, lógico, pela sua posição, pelo seu tamanho, pelos seus direitos, mas nunca foi problema em relação nenhuma da liga, sempre foi, vamos dizer, um conciliador, sempre foi um clube que abriu mão e que faz de tudo. Eu, pessoalmente, me envolvi muito nisso, de juntar os clubes. Mas também tudo tem limite, né, João? A gente vai deixando o tempo passar, a gente vai olhando. O Corinthians não é nenhum tipo de ameaça, isso é só uma constatação que eu acho que está na hora da gente resolver. A gente já viu alguns clubes ficando agora no meio entre os dois grupos, como o Cruzeiro, como acho que o Vasco e o Botafogo, que estavam na Libra. Então acho que a gente vai, com o tempo, a gente vai perdendo força, e a gente está aqui para solucionar, para ajudar a solucionar, mas também tudo tem limite. Ou a gente evolui, ou o Corinthians também tem que tomar seu caminho, porque precisa, né? Precisa de receita, precisa pensar no futuro. 2025 já está logo aí. Presidente, uma curiosidade, recentemente nós tivemos uma permuta do Palmeiras com o São Paulo. O Palmeiras foi jogar no Morumbi e o São Paulo foi jogar no Allianz. Seria possível pensar um caso como esse envolvendo o Corinthians? Eu me lembro do Corinthians, por exemplo, decidindo o Campeonato Brasileiro no Morumbi. O Corinthians, numa eventualidade, poderia jogar na casa dos rivais e permitir que os seus rivais jogassem na Neoquímica Arena? Olha, João, ganhamos muitos campeonatos, né, no Morumbi. O Morumbi era a casa dos clubes paulistas, né? Acho que a Palmeiras jogava lá, o Corinthians jogava lá, o Santos jogava lá, e o São Paulo era o seu estádio. Eu acho um pouco difícil hoje. Eu me dou muito bem com o presidente Casares, com a presidente Leila, com o Rueda, com o Red Bull Bragantino, que era o Thiago Escuro, o Marquinhos Chedi, os clubes de São Paulo todos e todos do Brasil. Mas a relação com a Leila hoje, com o Rueda e com o Júlio é excelente, né? E acho que isso fortalece o futebol paulista. Mas em relação às torcidas, eu no início do meu mandato, na CBF fez um pedido, fiz um jogo do Flamengo e Fluminense na Neoquímica Arena. E minha torcida não recebeu muito bem, fui muito criticado, tive até que demitir alguns profissionais da Arena por alguns erros de operação. Então eu não sei se a minha torcida está preparada hoje para isso. No meu mandato eu pretendo não fazer para evitar confusão. Por falar em torcida, a torcida do Corinthians é uma coisa extraordinária de força, de paixão, de presença, e isso vale para o lado bom, mas também acredito que vale quando está ruim também. É mais difícil o Corinthians? Tudo é maior no Corinthians, né, João? O Corinthians, quando está bem, é muito bom, e quando está ruim a pressão é gigantesca, né, em todos os lados. É mais difícil, mas também quando a gente consegue um resultado melhor dentro de campo, também é mais gostoso. Está na hora do De Primeira SA. Perguntas curtas, respostas curtas. Também um jogo histórico do Corinthians, presidente. Olha aí, final da Libertadores no Pacaembu, Corinthians e Boca Juniors. Mais especial do que o Mundial? Mais especial que o Mundial. Presidente, o melhor Corinthians que o senhor viu jogar? Corinthians de 82. Qual que é a sua maior tristeza como corintiano? No rebaixamento. O presidente, quem jogou mais e principalmente quem bateu mais falta, Neto ou Marcelinho Carioca? Duro, hein? Mais falta, eu fico com o Neto. E é melhor ganhar do São Paulo, do Santos ou do Palmeiras? Dos três. Mas o Palmeiras tem um gostinho especial. O Ronaldo Fenômeno, ele mudou a história do Corinthians? Para mim, sim.
Sim, colocou o Corinthians uma visibilidade mundial. Essa eu tenho feito para todos os dirigentes que passam aqui e a posição do Corinthians é muito importante. O futebol brasileiro vai dar certo, presidente? Já deu. O futebol brasileiro é um dos maiores campeonatos do mundo. Acho que falta um pouco dos dirigentes da gente se unir e fazer com que ele fique mais organizado e com mais valor. O Corinthians sempre teve uma casa que não era dele no papel, mas era praticamente dele na prática, que era o Pacaembu, que está sendo reformado agora. O corintiano gosta mais de jogar no Pacaembu ou na Neoquímica Arena? Acho que os dois. Hoje na Neoquímica Arena, porque é a nossa casa, mas fizemos grandes jogos e grandes conquistas no Pacaembu. Para encerrar, presidente, qual que é a maior torcida do país, Flamengo ou Corinthians? Corinthians, sem dúvida. Maior do que a do Flamengo? Maior é aquela discussão sempre de segundo clube, né? O Flamengo tem isso até por causa do sinal, Rádio Nacional, sinal da Globo, Nacional que ia para o Nordeste dos campeonatos carioca, sempre os clubes do Rio. Então a gente vê muitos torcedores do Flamengo que tem o seu time lá e o segundo time seria o Flamengo. O Corinthians é só primeiro. Sempre é corintiano, sempre.